integrante do Centrão tentou passar pano para sua turma, porém teve sua hipocrisia exposta pelo mediador, e foi desmascarado com verdades e sem dó pelo Guilherme Boulos, espia. Esta derrubada do decreto do IOF, de fato, refletem dificuldades políticas do atual governo, do governo Lula, frente a um Congresso, outra posição político-ideológica, ou se há um problema institucional e, com isso, acaba necessariamente envolvendo também, exige a participação aí do Judiciário nesta conversa. Deputado Mendonça Filho, meu boa tarde também. O que ocorre é que o governo Lula, ele está mal junto à opinião pública, à população brasileira, ele não entrega aquilo que prometeu durante a campanha. O Brasil vive, de certo modo, uma confusão institucional, mas nessa confusão não foi proporcionada e foi viabilizada pela atuação do Congresso Nacional Brasileiro. Muito pelo contrário. No que diz respeito ao decreto que aumentou de forma exorbitante o IOF, recentemente editado pelo presidente Lula, ele desviou da função. Na prática, o que aconteceu é que o IOF, que é um imposto regulatório, se transformou, a partir da decisão do presidente Lula, num imposto arrecadatório. Ou seja, o objetivo do governo Lula é tão somente arrecadar e arrecadar e arrecadar. Cobrar mais impostos sobre aquele que trabalha e aquele que produz. Eles não acreditam em equilíbrio fiscal. Tanto é que, ano passado, nós batemos recorde de arrecadação e, mesmo assim, a despesa segue subindo. Isso é o retrato da incompetência do governo petista na economia, com reflexos graves na vida do trabalhador, do pequeno e médio empreendedor. Não é responsabilidade do Congresso. Em 2017, houve o aumento da alíquota do CID sobre os combustíveis para preservar receitas. Na época, havia um déficit fiscal de 139 bilhões de reais. Naquele momento, não houve contestação por parte dos parlamentares. Eu queria que o senhor explicasse por que agora a situação é diferente do que aconteceu em 2017. Ih, rapaz. Eu acho que essa tua pergunta é muito ilustrativa. Aliás, o Mendonça era ministro do governo do Temer em 2017, que aumentou a CID. E, da mesma forma, o governo Bolsonaro aumentou a alíquota de IOF mais de uma vez por decreto ao longo dos seus 4 anos de governo e não houve contestação. É aí que você vê que tem 2 pesos e 2 medidas. Mendonça é um parlamentar experiente. Ele sabe muito bem que a prerrogativa sobre a alíquota de IOF é do Executivo, que, portanto, não houve nenhuma tomada de prerrogativa do Poder Legislativo. Sabe qual é o pano de fundo, Pedro? O pano de fundo é o seguinte: tem um debate sobre corte de gastos, sobre quem vai pagar a conta. O presidente Lula tem uma escolha política, e ele foi eleito por isso, pela maioria do povo brasileiro, que é a escolha de fazer com que os mais pobres e os trabalhadores não paguem a conta, que quem pague a conta seja o andar de cima. Foi por isso que ele propôs, por exemplo, isenção de imposto de renda, 0 de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, e cobrar pela primeira vez imposto sobre lucros e dividendos, que os Estados Unidos cobram, que todos os países europeus cobram, de 10%, uma taxa bem abaixo da internacional para quem ganha mais de 50 mil. É justo. Quem tem mais, pague mais, e quem tem menos não paga. Pergunta se o Lira apresentou um relatório. Eu espero que o Mendonça vote a favor. Agora, pergunta se a direita está a favor desse projeto do Lula. Dizem que quer taxar, pelo contrário. O Lula quer isentar 85% da população brasileira de imposto de renda. E o Congresso está sentado em cima. Querem cobrar responsabilidade fiscal? Por que não abrem mão de emenda parlamentar? Vamos abrir mão de emenda de bancada, de emenda de comissão. Vamos reduzir, acabar com a impositividade das emendas, que foi a ação que nós entramos no Supremo Tribunal Federal. Não topam. Por que não topa discutir super salário? Eu apresentei um PL no fim do ano passado para acabar com super salários acima do teto constitucional da elite, do judiciário, do Ministério Público e dos militares. Pergunta se foi para frente. Não foi. Pergunta se o vendedor da praia que o Mendonça estava falando tem isenção fiscal. Ou se é o grande do agronegócio. Ou se é as grandes corporações, inclusive multinacionais. O Lula propôs acabar com a isenção fiscal. O Congresso derrubou. Foi ano passado. 860 bilhões de setores que simplesmente não pagam imposto. Se qualquer um que está assistindo a gente deixar de pagar o IPVA, a polícia para o carro e leva para o pátio. Agora, se o dono do Itaú, do Bradesco, ou de uma grande corporação, ou da Friboi, não pagar imposto, ele recebe isenção e está tudo bem. Esse é o Brasil que a gente quer? O problema é que nós temos um Congresso, e é lógico, o Congresso é legitimamente eleito, assim como o presidente da República. Só que ele é eleito para legislar. E o que está acontecendo é que o Congresso está querendo executar. E a farra das emendas parlamentares é a maior expressão disso. Hoje, uma parte expressiva da capacidade de investimento do governo brasileiro está comprometida com política clientelista de emenda parlamentar, que tira a capacidade do Estado de planejar a política pública de maneira equilibrada e equitativa, que diminui a qualidade dos gastos públicos. Aliás, saiu agora, foi ontem ou anteontem, um deputado que gastou emenda parlamentar para asfaltar a rua num condomínio de luxo aqui em São Paulo, onde tem um castelo. É isso, é daí para baixo. Quantos escândalos a gente não viu de emenda parlamentar? Então, gente, vamos falar o português claro. Aqui não é um debate de técnica contra ideologia, é um debate de posições políticas diferentes. O Lula quer que o andar de cima pague a conta, que o rico entre no imposto de renda. A direita no Congresso Nacional quer botar no lombo do trabalhador. É isso.